Seja bem-vindo a esse canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui eu falo sobre o diagnóstico de transtornos mentais, sob uma perspectiva das mudanças em andamento, das melhorias que estão acontecendo agora no nosso entendimento sobre o diagnóstico de transtornos mentais e que podem ajudar no seu consultório com seus pacientes, se você é profissional de saúde mental. Eu falei na semana passada em um vídeo sobre entrevista clínica. E aí eu fiquei pensando que o tema fundamental aqui de vínculo na entrevista clínica merecia um vídeo só para ele. Vínculo é algo que qualquer profissional de saúde sabe que é fundamental, e o profissional de saúde mental sabe isso ainda mais, porque depende de uma grande motivação do paciente, depende de uma parceria muito bem organizada, muito bem engrenada entre profissionais para que o tratamento funcione bem. E existem inúmeras perspectivas sobre vínculo. Todas as áreas da psicologia, diferentes linhas, descrevem o vínculo, a relação entre o profissional e o paciente de uma maneira diferente. Então, a maneira como eu vou descrever aqui é uma maneira coerente com um modelo de entrevista clínica. Ele está longe de ser o único, ele é um modelo organizado, bastante classificado e útil justamente para a entrevista clínica, justo para as etapas da entrevista clínica. Como eu falei ali, a gente tem a entrevista clínica, tem um começo, meio e fim. Tem umas fases da entrevista clínica que a gente consegue organizar, né, de maneira coerente, uma conversa técnica com o paciente para recolher informações. Então a gente quer recolher informações, só que existe uma relação ali do profissional com o paciente. Essa relação, ela vai acontecer. Seres humanos se relacionam. Se você não tiver uma clareza, se você não dedicar reflexão sobre essa relação, ela vai acontecer de maneira meio deriva, ela vai acontecer de alguma outra forma. Vai depender da sua personalidade, vai depender da personalidade do paciente, não necessariamente ela vai caminhar para um lado positivo. Essa relação pode se construir com um vínculo que prejudica o tratamento, esse vínculo pode ser frágil, esse vínculo pode ser insuficiente para os momentos difíceis que possivelmente acontecerão no tratamento desse paciente a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Isto é, o vínculo ele serve para os momentos difíceis a gente usar a nossa relação terapêutica positivamente no tratamento, para a gente usar essa relação para motivar o paciente de novo a se engajar no tratamento. Isso não significa exclusivamente confiar no vínculo como estratégia terapêutica. Isso está longe de ser um tratamento válido. Mas isso significa também usar o vínculo para que o paciente volte a se motivar para o tratamento em momentos em que ele estiver desmotivado, que volte a utilizar os recursos terapêuticos positivos, quaisquer que sejam, dependendo da sua linha de profissão, de atuação, para que ele volte a se integrar em um tratamento baseado em evidências e um tratamento que possa concretamente ajudá-lo nas dificuldades que ele tem na psicopatologia que o aflige. E esse vínculo, ele tem 5 etapas, ele tem 5 papéis, tem 5 facetas, da maneira como você preferir descrever. São 5 elementos. O primeiro deles, e eu já vou falar dele primeiro, porque ele é um dos primeiros que surge, é um vínculo de empatia. É um vínculo em que a gente identifica o sofrimento do paciente, a gente identifica a sua dor, a gente expressa compartilhamento dessa dor, a gente expressa que a gente compreende, a gente expressa que a gente entende de onde vem, a gente identifica, a gente compreende a origem, a gente identifica os elementos desse sofrimento, como que o paciente sofre, e a gente expressa uma resposta humana universal de busca por alívio desse sofrimento. A gente busca expressar compaixão. A gente precisa fazer tudo isso que eu disse. Não basta a gente perceber que o paciente sofre. Aí não basta a gente expressar que a gente entende que é coerente que o paciente sofra dessa maneira nessa situação. Isso é necessário, mas a gente também precisa compreender e expressar para o paciente que aquela perspectiva de sofrimento que ele tem em relação à vida dele tem um sentido. A gente não é obrigado a concordar com tudo e o paciente ali espera por uma opinião diversa atrás de um profissional. Mas a gente precisa expressar, principalmente nos pacientes que têm psicopatologia grave, intensa, crônica e pervasiva, que a gente precisa expressar que o paciente, que aquilo que ele compreende do que está acontecendo com ele, naquele sofrimento, tem uma razão de ser, e que a gente consegue se colocar no papel dele, identificar esse sofrimento. E que a gente busca, sim, estar ali, um aliado para aliviar esse sofrimento. E essa é uma parte muito importante do vínculo. Mas essa parte, ela está longe de ser uma parte
que é a única e que a gente para por aí. A gente ofereceu um acolhimento, isso é fundamental para o tratamento. Mas um tratamento baseado em acolhimento, ele tende a falhar. Se não em todos, em praticamente todos os pacientes. Poucos pacientes só precisam de um acolhimento, tá bom. Tem um outro elemento aqui. O paciente tem que saber que ele está na frente ali de um profissional que é uma pessoa, é um ser humano, que assim como ele também sofre, que também compartilha disso. Isso é muito importante, porque essa validação ela precisa ser oferecida por um ser humano. A gente está diante de tentativas de terapia digital, isso tudo é muito válido, tem evidência, de chatbots que estão começando a fazer terapia. Ok, isso pode ser útil. Muitas pessoas precisam de ajuda instrumental, de meramente informação. Isso é muito útil, isso pode fazer com que as pessoas se sintam validadas, beleza. Mas a longa tradição da medicina, a longa tradição da psicologia e das psicoterapias é do valor do contato humano. Aquele que está validando, ele é um ser humano. Ele não é uma espécie de semideus, ele não é um super-homem, ele é um indivíduo também de carne e osso. Isso é necessário. Isso faz parte ali do projeto. Por quê? Porque as pessoas precisam ser validadas enquanto seres humanos. Tem um valor intrínseco da vida humana e os pacientes precisam saber que ali isso é reconhecido. Muitos pacientes nos procuram em momentos de autoestima profundamente abalada e eles precisam do reconhecimento de um outro ser humano. Então tem que ter uma autenticidade nesse vínculo, tem que ter um senso de que a gente o identifica como um ser humano e que essa empatia vem também de um ser humano. Esses dois componentes são importantes. Então, a gente tem um componente de empatia, a gente tem um componente de autenticidade. Você pode achar que devia ser a mesma coisa, tudo bem, não tem problema, eu não estou aqui para uma classificação, não é a minha classificação imutável, só estou dizendo que tem essa outra faceta que eu achei melhor te falar. Um outro elemento é um elemento de conhecimento, de um vínculo de conhecimento. Nós não somos amigos dos pacientes, nós não somos parentes, nós não somos chefes, nós não somos professores, nós somos o clínico. Se você é um psicólogo, se você é um psiquiatra, se você é um médico não psiquiatra, se você é fisioterapeuta, se você é um fonoaudiólogo, se você é enfermeiro, o que importa é que você é um profissional, o que importa é que você é um clínico, você está ali como um clínico desse paciente. E você tem um conhecimento, você estudou, você tem algo a dizer para esse paciente, algo que é técnico, algo que tem um componente empático, um componente de você ser um ser humano, mas você tem um conhecimento. E vai ser muito melhor você passar o conhecimento para esse paciente da perspectiva de alguém que entende o sofrimento dele. Você tem uma opinião sobre aquele monte de informação que ele te passou. Essas informações vão ser organizadas com um conhecimento. E você vai poder dizer para essa pessoa sobre esse conhecimento que você tem. Tem algo a dizer sobre ele que ele não sabia e que é útil para ele. O diagnóstico tem uma premissa de utilidade. O diagnóstico não é meramente uma descrição interessante, erudita, uma descrição com palavras belas e não é nada disso. O diagnóstico é uma coisa concreta que ajuda a vida do paciente. Então esse elemento de conhecimento do vínculo é importante. E isso serve para uma outra parte, que é a parte já do tratamento. E o tratamento é uma aliança, é uma parceria, é uma colaboração, a maneira como você quiser chamar. Tem um contrato, para algumas pessoas um contrato mais escrito, formal, para outras pessoas na conversa. Tem um contrato, tem um plano. E esse contrato é quase uma espécie de sociedade, de parceria entre as pessoas, de uma aliança. E essa aliança terapêutica faz parte do vínculo. O vínculo tem a sua faceta de aliança terapêutica. E olha só como as camadas desse vínculo vão trazendo aquilo que a gente valoriza como fundamental num tratamento útil, um tratamento que é sólido. Eu estou falando de saúde mental, eu sou psiquiatra, isso é amplamente estudado nas ciências da saúde mental, mas isso é útil para qualquer profissional de saúde. Tem uma aliança, tem um plano. As pessoas concordam nesse plano. E é justamente nesse ponto que a gente precisa de um vínculo. Qual é a parte que a gente concorda? Olha, a gente não precisa concordar integralmente com o paciente e nem o paciente concordar integralmente com a gente para a gente construir uma aliança terapêutica. Aliás, é muito bom a gente conseguir construir uma aliança terapêutica mesmo que haja discordâncias. Porque muitos pacientes vêm de relações interpessoais intempestivas, conflituosas, com muita briga, porque as pessoas discordam sobre algumas coisas, ignorando um monte de coisa que as pessoas concordam. Então é terapêutico, é útil. Olha, estamos mostrando aqui para você que a gente consegue trabalhar junto, mesmo que a gente não concorde integralmente. É fazer uma aliança com aquela parte do paciente
paciente que tem a ver com o tratamento, que a gente possa, com limites tecnicamente estabelecidos, flexibilizar o tratamento no que for possível e construir essa aliança, essa parceria. E isso aqui é fundamental para que a gente lide com a diversidade no futuro. Principalmente para pacientes que têm transtornos mentais graves, essa aliança é fundamental nos momentos difíceis que, convenhamos, infelizmente acontecerão. Para que a gente possa retomar a nossa empatia, retomar a nossa autenticidade, lembrar o paciente do conhecimento que a gente tem sobre ele, de como é que isso é comparado com o conhecimento técnico, científico que foi acumulado ao longo das últimas décadas e chamá-lo para a nossa aliança de novo, quando o momento é difícil. E isso tudo é necessário para a gente liderar um tratamento. Então, olha, eu falei vínculo de empatia, vínculo de autenticidade, vínculo de conhecimento, aliança terapêutica e liderança. E essa liderança é uma liderança muito específica. Ela não é uma liderança autoritária, ela não é uma liderança que não assiste o paciente. A gente tem expectativas, a gente constrói expectativas coerentes com o diagnóstico, com prognóstico sensato, com objetivos claros no tratamento, e a gente quer liderar o paciente. Liderar sem autoritarismo, mas também sem deixar o tratamento à deriva. Tem um meio termo. Esse meio termo é calculado a partir da aliança terapêutica, é calculado a partir do conhecimento que o profissional tem, comparando as informações do paciente com as informações técnico-científicas que a gente tem sobre a psicopatologia desse paciente. E isso também é fundamental para as adversidades que acontecerão no tratamento. E claro, aqui uma divisão operacional, não quer dizer que as coisas são separadinhas desse jeito, com fronteiras nítidas, não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você pensar, puxa vida, eu preciso ser empático, mas isso não é suficiente, o paciente tem que saber que eu sou um indivíduo autêntico, tem que ser o meu jeito, tem que ter a minha autenticidade também, que o paciente tem que saber que eu tenho conhecimento, o paciente tem que lembrar de uma aliança, falar disso abertamente, e eu tenho que ter o tratamento liderado. Na hora que você lembra disso e você para, e você pega esse vídeo e começa a pensar nos pacientes que você tem, você vai perceber que isso vai te ajudar. E se você quiser saber mais sobre isso, tem um link aqui que vai aparecer para você na tela e também aqui na descrição desse vídeo, da Academia Diagnóstica, onde eu fiz um curso completo, que está aqui. Hoje é dia 2 de novembro, eu estou gravando esse vídeo, está sendo dado aqui com 2 aulas ao vivo, que ficam gravadas com slides, todo o material que você quiser sobre a entrevista clínica para os transtornos mentais. É um elemento, é algo que é pouco falado, infelizmente. Eu tive o privilégio de aprender isso na residência médica que eu fiz, tive a oportunidade de estudar isso outras vezes, e eu estudei extensivamente o tema novamente aqui nesse ano de 2024 para montar um curso que seja muito útil para a clínica, focado em uma utilidade clínica para você conseguir ter uma entrevista mais satisfatória, que te ajude a tratar os seus pacientes melhor. Então, sugiro que você conheça aqui no link, conheça esse projeto, é um projeto de assinatura, tipo um Netflix, né? Acho que pode ser útil para qualquer profissional de saúde mental. E também aqui assine o canal, você tem aqui para fazer a inscrição, o subscription, para você assistir os vídeos que eu posto semanalmente. E até mais.